E você vê que assim, a história tá tentando já faz tempo, né? Porque falam que ela já foi reconhecida na civilização chinesa há 4.000 anos atrás, já tá na sociedade. Acho que o primeiro registro de maconha que a gente tem é um pano de cânhamo envolto de um vaso na China. Nós estamos falando assim, 3.000 antes de Cristo. Nós estamos falando de quase 4.000 anos. Acho legal você trazer esse assunto histórico, porque, inclusive, a maconha ela tá até na Bíblia, né? De uma maneira absolutamente convencional, junto com a mirra e alguma outra coisa que eles usavam para fazer incenso. Ah, tá. Então tá o cânhamo na Bíblia. Sim. Assim, em nenhum momento Jesus fala que usar o cânhamo para qualquer coisa, ou uma planta e tal, é errado. Sim. Mas sabe o que Jesus critica na Bíblia? As pessoas que bebem álcool. Então, onde eu quero chegar? Não dá para usar o conservadorismo religioso para atacar a maconha, que é o que eu vejo as igrejas evangélicas fazendo em maior parte hoje. A Bíblia ela é super mal interpretada assim. A gente falou que é cético, mas mesmo assim você vê que é um livro histórico, né? Que influencia muito na nossa vida, apesar de não pagar impostos. Eles opinam sempre a partir dessa Bíblia. Isso. E, cara, lá eles são super hipócritas, porque assim, lá você não pode comer lagosta, você não pode aparar o canto da barba, você não pode fazer sexo de sábado. Então, assim, se vai levar o pé da letra... camarão. você vai levar, eles só levam ao pé da letra a parte da homofobia, que nem ao pé da letra também. Né? Só leva... É uma interpretação ali. Exato. Eles só levam ao pé da letra o que convém a eles para manipular a massa. Exato. Porque se a pessoa pessoa lagosta, ninguém parasse de ouvir pastor e fosse lá realmente ler a Bíblia, elas iam ter outra opinião. Total. O problema é que as pessoas não leem um livro que é difícil de ler, traduzindo um monte de vezes é difícil. E o que sobra? Hoje, pastor e vídeo no YouTube de gente falando, isso tem na Bíblia, da forma que ela interpreta. E aí tentam colocar a questão dos LGBTs, a questão da maconha, a questão do aborto, como uma pauta moral bíblica. Primeiro, sendo que o Estado é laico, e segundo, que não se fala sobre esses assuntos na Bíblia. É um conservadorismo do século XX, assim, uma coisa que começou, não sei dizer, no século XIX talvez, mas século passado, que o negócio da guerra às drogas veio como pauta mesmo, né? Porque até então a maconha cara, só mais tem uma planta. porrada de presidente americano que acho que fumava maconha antes do século. Não é clichê que se Cristo voltasse mesmo, pra quem acredita, né? Ele ia colar com mais. Ele ia ser tratado com preconceito, ia ser pra quem acredita, ele já voltou várias vezes e não viram. Entendeu? Às vezes ele tá lá na Cracolândia, lá, dormindo lá no meio das pessoas. Talvez ele voltou e mataram ele. Ele ia ser perseguido por não ser cristão. Isso que ia ser o mais irônico. Porque, assim, se a galera realmente... É porque a Bíblia também tem a coisa das interpretações, né? Eu fico impressionado como eu vejo algumas pessoas interpretando algumas coisas, assim, de uma forma totalmente... de um jeito que eu nunca imaginei. É sério que você está entendendo isso, né? Nessa frase, e levam isso como fundamentalismo, né, cara? Cara, a base da religião, pelo menos cristã, que eu posso falar com mais... que eu conheço, que eu cresci nisso, a base dela é você proliferar ela, falar pro próximo. Sim. E assim, quando eles... Desde novinho, você cresce juntando as mãos e associando que o azul claro é Deus e Deus é bom. E tudo que foge disso é pagão. Antigamente usava essa palavra. Hoje em dia é mal, sei lá, o demônio. Satanista. Dependendo da vertente da igreja, é mais pesado ainda, é mais teatral, né? Mas só que eu acho curioso como... Assim, né? A minha namorada tinha comentado comigo assim, né? Por eu ser ateu. Você comentaria para um filho nosso que Deus não existe? Eu falei assim, se eu e você fizermos um pacto e nenhum de nós falar... Óbvio, ele vai viver em sociedade, na escola, tudo mais. Mas você vê, eu não preciso colocar nele. Você não precisa, fecha o olho e reza tais palavras, com esses nomes, com esse tipo de coisa. Isso já é também uma coisa talvez nociva para uma criança. Você, sabe, apresentar tão cedo, assim, ideias tão pessoais. Fala disso, né, no e assim, e quando eu tento falar sobre ateísmo, alguma coisa assim, é desrespeitoso, é intolerante. Mas só que eles chegarem num momento de dificuldade, quando minha mãe tava morrendo, não sei o quê, as pessoas botarem a mão no seu ombro e falar de Deus, é a maneira também delas quererem passar o amor delas, assim, eu não vou brigar com todas elas, mas você vê como é muito mais aceito ela poder falar de Deus, chegar no momento desse, imprimir a crença dela em cima de mim, e se eu fizer a mesma coisa num filho de uma pessoa que tá passando, olha, Deus não existe, não sei o que, cara, vão me crucificar, e sai daqui da minha casa, você tá louco? É um assunto delicado e nem era a pauta de hoje também. Não, a pauta hoje é qualquer afinidade e desafinidade. Ele começa o livro dele, Deus Richard do Delírio, Dawkins, né? Isso, falando que a primeira coisa que a gente tem que entender na sociedade é que não existem crianças católicas, crianças judias, crianças muçulmanas. Existem crianças de pais muçulmanos, crianças de pais católicos. Aquela criança, se ela nascesse em outro país, ela seria de outra religião. Eu, se tivesse nascido na Índia,
provavelmente eu seria de alguma Dalit. religião da Seria um Índia. Brahms. Eu não seria cristão na Índia, muito provavelmente. A influência Então a religião direta, que as né, pessoas têm certeza Tem como, que é né? a correta, basicamente só diz respeito a ela geograficamente. E ela assim- só é daquela religião por causa do local que ela nasceu. E aquele Mas ponto ela que a gente tem- volta a para a maioria das pessoas, legislação, obviamente, um pouco né? sobre maconha, assim, são pessoas... As instituições religiosas não pagam impostos e ainda assim o Estado é laico e ainda assim eles Temos opinam... bancada evangélica. Eles estão sempre opinando Temos sobre uma tudo. bancada Se eles querem opinar em evangélica. tudo, eles têm que começar a pagar imposto. Isso eu não estou começar. falando nenhum absurdo, é uma coisa social. Se eles querem opinar tanto em cima disso. E o Estado é laico, a Bíblia não tinha que ser pauta para nada, né? Exato. Assim, a Bíblia não é um livro constitucional, não é um livro de receita, não é um livro de consulta dentro de um parlamento, apesar de ser tratado como tal, né? Sim. Né? Exato. E você se afirma ateu? Me afirmo ateu. Assim, tem várias coisas sobre falar em diagnóstico, o cético. O cético é um cara que, na verdade, ele não faz o salto... Tem um nome isso, mas é você afirmar alguma coisa, né? Isso é, isso, aquilo é. O cético, ele não consegue fazer nenhuma afirmação absoluta. É como se fosse isso, né? Eu fui ateu por muito tempo, tipo, até de militar, assim, tá ligado? De acompanhar a página, Sim, de sim. ser fissurado no pirula, Pô, tá ligado? pra saber do Dawkins já é um cara um pouco dessa comunidade, exato. né? E hoje eu sou meio que eu cago, assim. Sim. Tipo, não é mais uma questão pra mim. Todo mundo ao meu redor meio que pensa parecido comigo total, nessa total. questão, então acaba não sendo um... Cara, eu Mais gosto... um porém pra mim. Eu gosto de Richard Dawkins, Carl Sagan e Umbanda, por exemplo, entendeu? Sim, sim. Eu não, tipo assim... Legal. Mas né, tem muito não, ateu que acho que Tem budista muitas também, pessoas por inteligentes em exemplo. todas as religiões, cara. Acho que São Francisco de Assis é uma figura Exato. maravilhosa também. Eu acho o seguinte, eu vejo assim, Também acho. cognição humana, ela meio, né, que fica meio que numa bola, primeiramente é separada em dois, comparativo, né, um negócio meio comparativo. Mas hoje em dia, nós somos da seguinte maneira, no meu ver. Essa bola está dividida em 4 caminhos, né? É o caminho racional, o caminho da lógica, a ciência, Sim. o caminho da criatividade, da arte, o caminho do questionamento e da admiração, da filosofia, e a capacidade de experimentar a vida através de um caminho que é a fé. E aí, Mais espiritual. religiões e espiritualidade, exato. O que acontece? Claro que a coisa se perde em todos esses. Sim. Né? Aqui no meio onde tem o encontro dos 4, quando todos se equilibram, é anterior aos 4, que é o instinto. Sim. Que todo esse nosso comportamento, ele se mistura ao instinto. Por exemplo, tem coisas que são de instinto, cara. Sede, ou seja o que for, necessidades básicas, todas elas, né? Elas vão rapidamente no teu instinto, tornando-se uma prioridade em minutos. Então, eu acho que a espiritualidade, eu adoro enxergar no enfoque do Richard Dawkins e, por exemplo, da criatividade, aonde eu coloco, por exemplo, a experiência aqui, por exemplo, da cannabis, né? Dentro da criatividade, ou seja, como vamos dizer, um gatilhozinho para o profissional que vive dessa porra. Ele vive da criatividade, então você não pode ser julgado, para começar. Você vive da lógica, você é cientista, você é da filosofia, você é questionador, não sei, da fé. É Vocês muito têm os seus relativo, enfoques. o que inspira cada um, né? Mas Sim. a gente, primeiro de tudo, tem que defender o próprio enfoque artístico. Hoje em que dia é- tá em alta também essa coisa assim, antigamente todo mundo hoje em dia iria pro inferno, né? Tipo assim, nas morais que a gente tem hoje em dia. sim, Mas hoje em sim. dia começou a ser aquele negócio de, não, o Deus próprio, né? Cada um tem o seu Deus e Deus me entende. Deus entende meus pecados. Deus, pô, eu errei ali, mas Deus sabe que eu tô cansado. Ou por aí vai. E também eu acho que a gente vive uma alta da fake news, mas também de certas afirmações. Esses negócios de coach, de começar a... até com todo respeito ao que você falou, mas sabe? Essa coisa assim, essa é a sua crença, assim, você pôs, e eu respeito ela, mas começar a colocar em ordem, assim, tipo, a religião, e colocar os 4, e aí um antes disso. É uma teoria plausível, mas hoje em dia a gente vive uma alta disso, sabe? De mesmo? coaches, inclusive candidatos à prefeitura, né? Que saem por aí afirmando teorias. E já vi muita gente na internet falando coisa Faz do tipo sentido. assim, porque o metal ou a música extrema, ela pode causar doença nos seus órgãos internos, porque a energia que aquilo passa é ruim. E a maior fake news de todas é aquele fake news japonesa de que você fala amor perto da água e congela ela vai ter uma forma bonitinha, sendo que o que a natureza entende
entende sobre a estética humana, né? O que é bonito, o que é feio. Aí depois você fala ódio, guerra, você congela água. Isso é uma fake news que se espalhou. mesmo, né? É uma fake news antiga. Eu não tava sabendo, não. Nem eu. Que todo mundo achava que isso era verdade. Você não estava sabendo que existia isso ou que era fake news? Não, eu não vi Não, isso. que essa história eu não tinha ouvido também não. falar disso. Não, tinha Não, essa história famosa que as pessoas falavam sobre as intenções e tal. E tem essa tipo Lei de da coach na atração. internet que ela fala sobre esse negócio que a música clássica cura. Sendo que, cara... vamos acalmar aqui, põe a quinta do Beethoven. Pá, 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 pá. Você fala, calma, abaixa isso aí, cara. Então, assim, é uma mistura de... Não tô falando do que você comentou, com certeza. Só tô puxando isso sim, né? de quando a gente começa a colocar nossos debates, a gente tá numa roda de amigo aqui, e aí quando a gente começa a afirmar isso publicamente, sendo que isso é uma verdade. Não, isso eu dou total razão, porque hoje vende-se. Tem um espiral, né? Um motor com 2 pistões, né? Com 2 pistões. É a urgência que as pessoas estão sentindo de verdades definitivas. E outro é o perigo de pessoas acionarem uma bandeira com uma verdade definitiva, sendo que nós já estamos entrando numa era quântica, né? Uma era onde a visão quântica mesmo, quase tipo aquela membrana além do que se vê, né? Que se pode provar, mas que, é provável, né? Ela vai fazer parte da educação de todos. Então, a ciência, né? Como todas essas aqui, elas vão acabar se harmonizando. Né? Tem que entender que, assim, a verdade definitiva, suprema, pra mim, é porque eu sinto aquilo. É como sentir Deus, é como sentir Krishna, ou é como não sentir nada, como não ver nada. Assim, é a verdade pra mim. Você é ateu? Você é ateu? Não, eu sou cristão. Não sou praticante de nenhuma religião. O que me pega mais, assim, é a coisa da filosofia do Rasta mesmo, que eu... Assim, mas eu sigo uma filosofia de amor, eu sigo uma filosofia de acreditar que eu tenho que fazer o bem para quem acredita no que eu acredito e para quem não acredita no que eu acredito. Total. Eu acho que você citou até o satanismo e tal. É muito louco falar do satanismo, porque se você vê os preceitos do satanismo, se a sociedade moderna vivesse nos preceitos do satanismo, a gente vivia bem. Porque se fala de empatia, é muito doido isso. É mesmo? Mas então, tipo assim, quais os preceitos? Só pra gente saber. Empatia. E também esclarecer que ateu não é satanista. Eu não sou satanista, por exemplo. Também, assim, só deixar não claro. tô falando... Tem uma linha do satanismo que a galera segue como linha filosófica. Exatamente. E não espiritual. As analogias da Bíblia, as analogias da Bíblia, a cobra representa a sabedoria, né? A Lúcifer é aquele que traz a luz. Sim. O próprio nome Satã, todas essas coisas da contestação. Eu tô falando desse sentido filosófico, né? Do que nós, como sociedade, deveríamos, pelo menos, tentar fazer. Acho que a base é a empatia. Já começa por aí. A base é a empatia e o bem comum, né? Então, tipo assim... E eu ter o bem comum é entender que eu acredito em Cristo, acredito no Rastafari, e tenho que conviver bem com você que não acredita, com você que acredita em algum, sem entendeu? Sem você impor pra ele, sem ele impor pra quem anda, e todo mundo pensando no coletivo, que o coletivo deveria estar acima de qualquer coisa. Até porque assim, eu tenho que entender que a minha verdade não é a verdade absoluta. Assim, mas é pra você, mas ela assim, funciona pra você. Assim, a ética e o amor, ele tem que estar acima disso. Se você encontra isso dentro de você, eu acho, mas em sociedade, eu não vou... respeitar o cara ou não porque tem Deus dentro dele ou porque tem aí é uma coisa de ética, uma coisa de sociedade do amor, respeito ao próximo. Você é ateu ou acredita em algo? Não, então, eu, assim, criança, meus pais católicos, né? E eu fiz primeira comunhão, fiz tudo isso aí. Depois eu acabei conhecendo a Umbanda. Interessante. Por um tempo, a intermédio até de uma tia minha que praticava e minha ex-esposa também. A família dela e tal. E então eu frequentei por um pouco tempo, assim. Mas o que hoje assim que eu digo, há 26 anos já, eu sou kardecista, eu sigo já há 26 anos. Foi algo de bom assim na minha vida numa época em que eu não estava muito bem. E foi... Não era só a maconha, assim, né, que me fazia bem, mas eu precisava de algo a mais. Eu tava tomando... A gente tá falando de maconha não é nada. Eu tomava 12 gramas de Lexotan por dia. Então, tipo assim, eu vivia... Na beira do precipício. Chapado, Dopado, assim. Dopado, o dia inteiro. Adormecido. Que merda, bicho. Foi uma época pesada. E aí eu fui frequentar um centro espírita baseado assim, Chico Xavier. Tá, legal.
E ali, cara, eu, sei lá, eu me senti bem. Eu acho que foi a única religião que das 3 que eu passei assim, não é criticando, mas sei lá, no kardecismo nunca ninguém me cobrou nada. É isso aí, é no que a gente acredita. Porque assim, eu acho muito louco essa parada. Todas as vezes que eu frequentei, se eu quiser, mas nunca ninguém fala nada. É tudo você tem que buscar saber. Se você tem como... existe isso aqui, existe esse departamento, existe essa forma que você pode fazer uma sacola para uma criança que vai ser entregue no Nordeste. Você compra tudo, a gente monta a sacola e manda. Você entendeu? Várias coisas legais que nas outras religiões eu vi que sempre tinha uma certa cobrança. Ou da cestinha, ou então de algo que às vezes você tinha que comprar. O espiritismo é caridade, né, cara? Tipo assim, para satisfazer algum santo. E eu sempre observava. E aí eu falava assim, bom, peraí. Eu não me encaixava, não estava me encaixando. E acabei me encaixando no kardecismo, assim, porque eu vi que era bem assim, é bem à vontade, é sem muita cobrança. Eles te falam o que é legal, o que não é legal, mas nada te aponta. Sim.